RCP Notícias. Já são 7 horas em Cabo Verde, temos notícias no primeiro jornal, como sempre a abrir os destaques da edição. O Primeiro-Ministro é um dos subscritores do comunicado conjunto saído da Cimeira para a Paz na Ucrânia, depois de 2 dias de reuniões concluídas ontem na Suíça. Os entendimentos entre o Governo e os 7 sindicatos que representam os profissionais de saúde podem estar por um fio, alega o secretário nacional do Sindicato Nacional da Administração Pública, Luís Lima. Primeiro curso de mobilização e transporte de doentes começa hoje, por 2 semanas, com o apoio de Canárias. Os governadores dos bancos centrais dos países não francófonos da África Ocidental estão na cidade da Praia desde ontem e amanhã participam na 11ª reunião do Comitê de Direção do Centro Regional de Assistência Técnica do FMI para Cabo Verde, Gana, Libéria, Nigéria, Serra Leoa e Gâmbia. Edição 2025 do Festival Literatura Mundo do Sal vai homenagear Onésimo Silveira, Agostinho Neto, Alda Espírito Santo e Noémia de Souza de Moçambique. O Presidente da República regressa hoje à noite da Itália depois de uma visita de 3 dias. Conhecidos os destaques, confira agora o desenvolvimento destas e de outras notícias. A edição é do Júlio Vera Cruz Martins. Bom dia. Votos renovados de bom dia. Dirigentes da União Europeia reúnem-se em Bruxelas hoje para decidir os cargos de topo. Na linha, o presidente da Comissão Europeia, que poderá manter-se, Ursula von der Leyen. Presidente do Conselho Europeu, o candidato consensual é o antigo primeiro-ministro português António Costa, e alto representante para os negócios estrangeiros e política de segurança. Configura-se que também há consenso para este cargo. O Primeiro-Ministro é um dos subscritores do comunicado conjunto saído da Cimeira para a Paz na Ucrânia, depois de 2 dias de reuniões concluídas ontem na Suíça. Ulisses Correia e Silva fundamenta que Cabo Verde mantém o alinhamento de condenação da invasão da Ucrânia pela Rússia, assumida desde o início nas Nações Unidas. Fundamentamos o porquê dessa posição, que é a questão do respeito pelos princípios da soberania e da integridade territorial. Terceiro, esta conferência foi um fórum que deu algumas indicações que nos parece serem equilibradas, à procura do envolvimento de um diálogo entre as partes. Estamos a falar da Rússia e da Ucrânia. Segundo, o respeito pelos princípios da soberania e da integridade territorial e também das regras estabelecidas na Carta das Nações Unidas. O chefe do governo realça que o comunicado conjunto contém aspectos com os quais Cabo Verde concorda plenamente. Questões de segurança nuclear, proteção e uso da energia nuclear de uma forma segura. Terceiro, garantir que o uso de armas nucleares não seja feito como pretexto para qualquer intervenção nesta guerra, porque os efeitos seriam catastróficos. Depois, a atenção e o cuidado também relativamente aos impactos que esta guerra tem provocado relativamente ao fornecimento da cadeia alimentar. Estamos a falar de cereais. A Ucrânia e a Rússia são grandes produtores de cereais e já houve períodos em que os impactos inflacionistas foram elevados. Houve essa preocupação de garantir a segurança alimentar, quer dizer, produção, distribuição e ter os portos do Mar Negro e do Mar de Azov também seguros para escoamento de produtos. E um último ponto, a troca de prisioneiros e a libertação de crianças ucranianas que foram deportadas. Ulisses Correia Silva reafirma que uma solução para a guerra deve ser obrigatoriamente encontrada pelos danos causados, mortes e destruição, além de tensões geopolíticas com impactos a nível da segurança global. Com impactos a nível da economia global, e os países menos desenvolvidos, particularmente os países africanos, são os que acabam por pagar a fatura maior. Por isso, a intervenção até que nós fizemos na Cimeira
deixamos claro de que nenhum país deveria ficar indiferente relativamente a esta guerra, porque os impactos são globais. Como é que ficam as relações com a Rússia? Cabo Verde não tem nenhuma dependência de relações com a Rússia relativamente ao seu posicionamento. Claro, a Rússia não nos impõe qualquer posicionamento e nem terá pretensão de nos impor qualquer posicionamento relativamente a esta guerra e ao posicionamento de Cabo Verde relativamente à defesa dos princípios. As relações são as diplomáticas que existem, são relações que vão continuar a existir. Não é motivo para qualquer condicionamento de relações de Cabo Verde com a Rússia. O documento final da Cimeira para a Paz na Ucrânia afirma que a Carta das Nações Unidas e o respeito pela integridade territorial e pela soberania podem e vão servir de base para alcançar uma paz abrangente, justa e duradoura na Ucrânia. Os entendimentos entre o governo e os 7 sindicatos que representam os profissionais de saúde podem estar por um fio, como alega o secretário nacional do Sindicato Nacional da Administração Pública. O que nós temos a dizer é que tomamos conhecimento no dia 12 de junho de 2 documentos, a versão preliminar da carreira médica e da carreira de enfermagem. Enquanto representante dos 7 sindicatos, nós estivemos a analisar os documentos e constatamos que, em primeira mão, há uma grande falha porque os documentos foram para a classe médica e a classe de enfermagem. Enquanto nós tínhamos um acordo, e nós temos um acordo, que os documentos deveriam ser apresentados à Comissão Paritária no mês de maio, versão 0. Só que não aconteceu isso. Os sindicatos dos enfermeiros e os sindicatos dos médicos receberam esse documento. Os 2 documentos não foram enviados para a Comissão Paritária nem para a representação dos 7 sindicatos que estão sobre este acordo. Luís Lima esclarece que as versões preliminares cometem o pecado de retirar conquistas adquiridas nos estatutos em vigor. Mas mais do que propostas preliminares, estas propostas são incompletas. Tem rascunho, portanto, feito em letras vermelhas, nós não sabemos o que significa. Tem sublinhado em amarelo, nós não sabemos o que é que significa. Não há um índice de salário, não indica qual é o salário. Há muitas incongruências. Nós temos uma situação de médicos que estão a fazer especialidade num curso criado mesmo para especialidade aqui em Cabo Verde e que querem integrar esses médicos como clínicos gerais, como são médicos de família. Portanto, há muitas coisas que nós estamos a analisar neste documento e hoje, segunda-feira, vamos enviar para o Governo um documento para relatar, portanto, todas as incongruências que encontramos no processo, mas o que eu quero chamar a atenção é que neste momento não é um parecer do documento, porque o parecer é frio e nós sabemos como é que é. Às vezes é aceito, outras vezes não. E então não vai alterar o documento no nosso ponto de vista, porque o fundamental era construir este documento junto dos 7 sindicatos, como acordamos. Na qualidade de porta-voz dos 7 sindicatos, Luís Lima faz notar que os médicos estão revoltados e agora resta a esperança da reativação da Comissão Paritária enquanto instância de concertação. É o que nós vamos tentar com o documento que vamos enviar para o Governo. Mas os médicos estão revoltados, como eu disse, e se essa tentativa não surtir efeito, os médicos estão prontos e dispostos para paralisar o sistema se não houver abertura para tal. Porque nós não estamos a acreditar que este processo esteja a tomar este caminho, que é deixar de lado todos os outros sindicatos. Por exemplo, o Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Pública tem um número considerável de médicos e de enfermeiros, mesmo considerável, mas eles, simplesmente tomamos conhecimento. Nós temos outros sindicatos também que têm médicos e enfermeiros. Eles foram postos de lado. No fundo, os sindicatos defendem que as versões estão longe de incorporar as reivindicações do pessoal de saúde. Além do mais, argumenta Luís Lima, o acordo vai além das propostas inacabadas enviadas pelo Ministério da Saúde. Faltam, por exemplo, os concursos para recrutamento de médicos e enfermeiros e evitar a sobrecarga horária, sem contar que está por completar o pagamento dos retroativos por conta de enquadramentos acordados. A situação é a seguinte: o secretário nacional do Sintap avisa que, como estão, os 2 documentos são rejeitados, ou o governo convoca a comissão paritária para cesto de posições, ou tudo volta à primeira forma e a paralisação surge como arma para levar o governo a reabrir novas negociações.
O primeiro curso de imobilização e transporte de doentes começa hoje, decorre por 2 semanas, com o apoio de Canárias, que também oferece uma ambulância equipada. O objetivo, Ernestina Lopes, é fortalecer os serviços de emergência médica. A ação formativa que acompanha esta doação decorre de hoje a 9 de julho, conta com a participação de 184 profissionais de saúde, entre os quais médicos e enfermeiros de todas as ilhas, e vai ser no formato online. Tendo em conta as necessidades nesta área e pertinência do tema, espera-se que esta formação venha a ter um grande impacto para o sistema de saúde, diz a Diretora Nacional da Saúde. Obviamente que já realizamos vários tipos de formações, realizamos isso com uma certa frequência porque sabemos que as equipas médicas têm que estar devidamente atualizadas, mas em termos de curso mais assim estruturado, realmente com uma carga horária dessa envergadura, é de veras um dos primeiros cursos que nós estamos a realizar, mas também não é só com o intuito de fazer esta primeira fase, mas haverá próximas fases. Vamos realizar mesmo simulações práticas presenciais com a equipa de Canárias e com formadores de Cabo Verde. Para além do curso, o Governo das Canárias oferece uma ambulância totalmente medicalizada. Nós sabemos que Cabo Verde está na forja o programa para a implementação do Programa Nacional de Emergência Pré-Hospitalar. Está em andamento a aquisição de ambulâncias a nível de outros fundos e através do Orçamento Geral do Estado e de outros projetos, e também a criação do centro mesmo de respostas para emergências pré-hospitalar a nível nacional. Esta ambulância já está no país, então estamos a ver, após a formação, a melhor alocação desta ambulância para dar respostas efetivas com profissionais capacitados, mas de uma forma também organizada para ser bem produtiva a sua alocação. A cooperação entre Canárias e Cabo Verde, considera a diretora, é frutífera. Penso que sim, e essa abertura, esse diálogo muito profícuo que nós conseguimos estabelecer com as equipas que estão na frente da implementação desse projeto e a forma como Cabo Verde também assumiu esse projeto para a sua implementação. Além da área da emergência, a Diretora Nacional da Saúde espera contar com a parceria das Canárias em outras áreas de atuação. Os governadores dos bancos centrais dos países não francófonos de África Ocidental estão na cidade da Praia desde ontem. Amanhã participam na 11ª reunião do Comitê de Direção do Centro Regional de Assistência Técnica do Fundo Monetário Internacional para Cabo Verde, Gana, Libéria, Nigéria, Serra Leoa e Gâmbia. A reunião visa ainda celebrar os 10 anos do centro, como precisa o governador do Banco de Cabo Verde, que preside o encontro. Também que tem uma agenda, um conjunto de temas de interesse. Um desses temas tem a ver com a melhor gestão de receitas públicas. Portanto, esse tema vai ser apresentado pelo Vice-Primeiro-Ministro e Ministro das Finanças. Mas também a partilha de casos de sucesso, 2 casos importantes em questão da mobilidade bancária da Gana e Gâmbia e Nigéria. Portanto, são casos de sucesso. Portanto, o centro também serve para partilhar exemplos de sucesso entre os países que fazem parte do centro. E na última parte, portanto, que é essencialmente a reunião do Steering Committee, portanto, que é o governo do centro, onde se perspectiva, portanto, a fase 3 do programa, os desafios. Os desafios prendem essencialmente, portanto, como sabe, é normal, com a mobilização de meios financeiros para financiar a terceira parte do programa, que se perspectiva para 2025 e 2029. Oscar Santos recorda que, além do Banco Central, o Programa de Assistência Técnica do FMI abarca outras instituições nacionais, como a Direção Nacional de Receitas do Estado e o INE, desde 2015. E o Banco Central, como não podia deixar de ser também, tem participado muito das ações de formação organizadas pelo centro e também beneficiar de assistência técnica, sobretudo nesses 2 anos, no âmbito da supervisão bancária e política monetária. Casos de sucessos, Gana, Gâmbia, Serra Leoa e Libéria, como é que fica Cabo Verde? Nós também temos em manga ou em desenvolvimento um caso também de sucesso que já foi apresentado. 2 vezes tem a ver com o sistema de pagamento. E esse caso já foi apresentado na Gâmbia e, eventualmente, nós podemos estar em condições de trabalhar um modelo ainda melhor que possa também ser usado por outros países. Nós também estamos, portanto, na lista
desse caso do sucesso, portanto, nomeadamente da questão do sistema de pagamentos. Então, não estamos muito atrás nem da Nigéria nem da Gâmbia. O governador do Banco Central reafirma que o projeto do escudo digital continua de pé para seguir as tendências, apenas aguarda a aprovação da nova orgânica. Há alguns países que já avançaram bastante, estou a ver o exemplo da Nigéria e do Ghana, portanto, tem um avanço considerável nisso. Nós estamos ainda a seguir muito o que está acontecendo a nível da União Europeia, especialmente em termos de legislação. Portanto, primeiro nós temos que ter a legislação e eventualmente dar os primeiros passos, mas está sob a agenda, está em estudo, às vezes estudos interessantes, papers que estão sendo produzidos internamente. Nós sabemos que é uma questão delicada, mas temos que dar os passos seguros, mas nunca vai ser abandonado porque é a tendência mundial. Portanto, o Banco Central de Cabo Verde também tem que seguir o que está acontecendo a nível mundial. Oscar Santos admite que a parte mais importante da reunião da praia é o orçamento para a fase 3 do Afritac, trocando por miúdos a mobilização de recursos financeiros para suprir o déficit do Centro Regional de Assistência Técnica do FMI, cuja diretora-geral, Cristalina Georgieva, abre a reunião do Comitê de Direção com uma mensagem de boas-vindas por via remota. A edição 2025 do Festival Literatura Mundo do Sal vai homenagear Onésimo Silveira de Cabo Verde, Agostinho Neto de Angola, Alda Espírito Santo de São Tomé e Príncipe e Noémia de Souza de Moçambique. Um anúncio da editora Rosa de Porcelana ontem no encerramento, testemunhado pela jornalista Carciana Lima. Ao fazer o encerramento da 6ª edição do Festival de Literatura Mundo do Sal, Márcia Souto, em nome da organização, considerou que foram dias marcantes, sobretudo pela homenagem a Amílcar Cabral. Foi referenciado em estudos, em elogios, em citações, em representação teatral e música, em discursos, num tempo que alguns apostam na não-história, na distopia política e no tenebroso apagamento dos sujeitos que, a seu tempo, aceleraram a história. A próxima edição do festival, em 2025, terá 4 homenageados em alusão ao 50º das independências nacionais de Angola, Cabo Verde, Moçambique e São Tomé e Príncipe. Alda de Espírito Santo, de São Tomé e Príncipe, Antônio Agostinho Neto, de Angola, Noémia de Souza, de Moçambique e Onésimo Silveira, de Cabo Verde. Em representação dos participantes, a poeta angolana Ana Paula Tavares disse terem sido momentos de muita partilha e de aprendizado. Assistimos aqui a uma troca de informação e a uma troca de conhecimento que nos tornou mais ricos. A Câmara Municipal, enquanto promotora do Festival de Literatura Mundo do Sal, pela voz do presidente Júlio Lopes, parabeniza os organizadores pela persistência, já que os frutos do certame começam a ser visíveis. Vários autores do Sal ganharam mais coragem e fizeram-se publicar. Por isso, nós temos a agradecer a Rosa de Porcelana por permitir ao Sal acolher este grande evento, que já produziu efeitos diretos sobre autores aqui do Sal e efeitos indiretos, porque também contribuiu para promover o Sal como centralidade da cultura em Cabo Verde. A anteceder a cerimónia de encerramento do festival, foi realizado o lançamento do romance No Encanto da Ilha, da salense Samira Lelis, obra vencedora da primeira edição do Prémio Lana de Literatura. A Ilha do Sal deve ter uma agenda cultural para evitar a sobreposição de eventos. A opinião é do presidente da Associação Cultural e Teatral, promotora do Festival de Teatro Sal em Cena, fechado ontem à noite. Balanço extremamente positivo, porque o teatro na Sal até ganhou um dinamismo diferente. Nos primeiros anos do festival pouca gente aderia a teatro, a gente sentia assim, desanimado não porque a mim nunca te desanima nem mais, mas como a Grícia, não, a Grícia a gente se telefonou, o Vítor, onde é que eu compro bilhete, o Vítor, qual é a peça que tem, o Vítor, onde é que ele está bem, o Vítor traz isso, então quer dizer, eu senti que afinal teatro de boa saúde na Sala. Já não tem data da próxima edição? Não, ainda não, mas sempre mês de junho, a gente pensa na data, assim, porque para nunca tem que cometer o mesmo coisa no fazer zona com data de atividade nas mesmas datas. Fazer ideia na Sala, nessa semana tinha Literatura Mundo, coloca Amílcar Cabral
tinha uma atividade de Cabo Verde de investimento, tinha data de atividade, então tinha sala em cena, então por isso nunca queria marcar data, tinha coisas e conversei, espiei, maneira que coisas que até bater tudo na mesma altura, porque tem público para tudo, teatro é que é mais, vamos dizer assim, que está a ser um bocadinho mais prejudicado nessa situação. O que é que o Tito defender é que deve ter uma agenda cultural para a Ilha do Sal. Exatamente, é isso. Que haja conversante, né? Conversante, senta na mesa, não conversar e fazer uma programação e que exatamente tem uma agenda cultural para Sal. Porque já não tem uma ilha turística, uma ilha que mistura realmente e a cultura faz parte disso. Então não tem que se sentar para não conversar, para não ter não tem condições, tem uma agenda forte ali na Sal. Vítor Silva faz um balanço positivo dos 5 dias de sala em cena, 12 peças, 7 companhias, 2 portuguesas de Sintra e de Cacém, 5 nacionais do Sal, Boa Vista, Praia, São Vicente, São Nicolau, assistência variável entre 45 a 160 espectadores. O Presidente da República regressa hoje à noite da Itália, depois de uma visita de 3 dias, iniciada na passada sexta-feira, com encontros no Vaticano e com o Papa Francisco e o Secretário de Estado, o Cardeal Pietro Parolin. Há claramente uma perspectiva de reforço das relações entre Cabo Verde e Santa Sé, mas também a possibilidade de uma maior projeção para a comemoração dos 500 anos da criação da Diocese de Santiago de Cabo Verde, que decorrem de 2023 a 2033, e também a redinamização de todo o processo de canonização do negro Manuel e de todo o interesse de Cabo Verde que isto aconteça. E os encontros com a Fundação Santo Egídio e a Fundação Lélio Basso foram encontros para analisarmos aspectos relacionados com a paz, com a solução negociada de conflitos e o contributo que essas fundações e também Cabo Verde podem dar a nível do continente africano. A conservação e preservação dos patrimónios da humanidade em África é uma das questões abordadas com a liderança da FAO. Enquanto champion para a preservação do património natural e cultural de África, mas também enquanto patrono da década do oceano, no sentido de cooperarmos, por um lado, para preservar o património natural em África, em estreita cooperação com a FAO, e, por outro lado, para trabalharmos conjuntamente no sentido de aperfeiçoarmos a cooperação entre Cabo Verde e a FAO. Já há uma cooperação muito importante que é conduzida pelo governo de Cabo Verde e há toda uma perspectiva no sentido do reforço dessas relações para a produção de políticas públicas mais eficazes nesta área da economia azul. Transportes, segurança e burocracia no atendimento público são alguns dos tópicos colocados ao Presidente da República pelas comunidades de cabo-verdianos em Nápoles e em Roma. O primeiro-ministro israelita Netanyahu diverge do exército que iniciou pausas táticas a começar na área de Rafah às 8 da manhã até às 7 da noite para possibilitar a entrega de carga de ajuda humanitária à faixa de Gaza. Aliás, as Nações Unidas têm repetidamente informado que Gaza está a viver uma crise humanitária com fome generalizada e centenas de milhares de pessoas em situação de desespero. O exército desencadeou a pausa humanitária. O primeiro-ministro israelita é contra início da campanha eleitoral em França. Desde as 18 horas de ontem, todos os candidatos já são conhecidos. Campanha eleitoral também com início na Mauritânia. São 7 candidatos às presidenciais. Passam agora 24 minutos das 7 da manhã, fim de linha nesta edição do Primeiro Jornal para hoje, segunda-feira, dia 17 de junho de 2024.
Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.